Boa tarde, pessoal. Hoje é 23 de fevereiro, hoje é sábado, e mais uma vez o canal aqui vem compartilhar com os apreciadores do formato VHS, não do formato em si, mas pelas obras, pelos grandes filmes que saíram na versão VHS. O assunto que eu venho abordar nessa tarde de hoje está relacionado a um assunto que eu já havia comentado em outros vídeos, que nós estaríamos publicando aqui para falar de uma fase dentro do VHS, anos 90, por volta aí, meados de anos 90. Eu acredito que essa fase deve ter durado de 93 aproximadamente a 96, 93 a 96, 97 no máximo, pela época que eu vivi nas regiões onde eu pude conhecer e também trocar informações com proprietários de locadoras de filmes no formato VHS, que era a única versão daquele momento, e era o momento em que as locadoras de filmes, o grande adversário era as TVs por assinatura. Muito bem. Nessa época, surgiu no mercado, é uma fase posterior às fitas chamadas de fitas piratas. As fitas piratas, elas existiam, depois elas saíram de mercado, e nessa fase posterior houve uma fase de pirataria profissional. É lógico que os grandes colecionadores aí certamente já têm conhecimento dessa época que viveu o VHS no Brasil. Era chamada pirataria profissional. Essa pirataria profissional era totalmente diferente da pirataria que teve na fase das alternativas, onde era comum você fazer as locações com as fitas alternativas, porque não tinha exatamente outra, né? Logo quando elas foram surgindo, foi obrigado a se regulamentarem perante a lei, receberam incentivos, as locadoras que encabeçaram isso receberam incentivos para isso também. Pois bem, o que eu quero tratar aqui, nesse breve momento, é da fase dessa outra pirataria, que não há alternativa. Era uma pirataria profissional, assim como aconteceu com os DVDs, mas o custo dessa pirataria era muito alto, né? Então, eu vou citar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho as duas cópias da época. Eu tenho essa cópia da pirata. Eu acabei adquirindo num lote recente aí que eu comprei, acho que no estado de São Paulo. O exemplo então que eu quero dar para vocês era essa pirataria profissional. Ela funcionou e trouxe um determinado prejuízo para os fabricantes, para os comerciantes, para os usuários de uma maneira geral. Porém, foi uma fase da história, deixou de existir, mas os filmes, muitos deles rodam por aí. Nem todos os colecionadores têm, às vezes, a habilidade de identificar por realmente, às vezes, aparecer o interesse no formato VHS recente, né? Então, talvez não tenha esse conhecimento que eu vou passar essa tarde para vocês. Todavia, colecionadores e proprietários, ex-proprietários de locadoras, certamente tiveram contato com isso aqui.
A fita original, então eu peguei para mostrar para vocês aqui, é o filme do Wesley Snipes, Zona Mortal. Tá aqui, ó. Zona Mortal. As fitas são praticamente iguais. Esta da direita aqui, da minha direita, à esquerda aí do vídeo, essa aqui da minha direita, ela está um pouco mais fosca, mais apagada, mas isso aqui é porque deve ter ficado dentro da locadora e deve ter sido exposta ao sol, a capa ao sol, porque elas são exatamente iguais. Exatamente iguais. Essa diferença é apenas em função do sol que essa aqui deve ter tomado. Mas elas são elas são iguais. Não tem diferença nenhuma, tá? Elas são iguais, ok? Olha só. O filme é Zona Mortal. Essa aqui é da minha locadora. Da minha locadora lá dos anos 90, que eu fechei em 98. A minha numeração, 1582, era a fita de número 1582 do nosso acervo, tá? Essa aqui é a fita que ela não é, mas você veja só, ela é igual. Tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Essa aqui na locadora que ela estava, não sei qual locadora que é, ela também tinha a numeração de AV324, uma referência ao gênero Aventura 324 aqui embaixo. A minha 1582 aqui em cima. Muito bem. Só relembrando, o estar fosco é só em função do sol. Elas são exatamente iguais. O filme é Zona Mortal. Muito bem, vamos aos nomes. Vamos aos nomes. Essa, conhecida por fita original. Tempo atrás, quando eu falei o nome dessa aqui, que eles eram utilizados, algumas pessoas não entenderam. Olha aqui. Essa aqui era chamada Denorex. Esse nome mesmo. Os vendedores, muitos dos vendedores, eles lá nos anos 90, já tem mais de 20 anos, né? Nos anos 90, exatamente há 29 anos atrás, tá? 29, 90, 2000, 90, 2000, 2010, 2019, 29 anos atrás. Se foi algum crime, já está prescrito também. Olha aqui. Essa aqui era chamada de Denorex. E os vendedores, normalmente, eles passavam com o produto para entrega imediata. A diferença. Vou usar os valores de hoje. Se essa aqui custava R$200 nos dinheiros de hoje, essa aqui custava 50. Então, muitas das vezes, locadoras sérias, talvez com maior poder aquisitivo, não compravam a Denorex. Locadoras menores, com pouco poder aquisitivo, acabavam comprando as Denorex e mantinham as duas, tanto a original quanto a Denorex. Locadoras não sérias só tinham a Denorex. Aí era complicado. Muito bem, vamos à parte interna. Então tá aqui. Essa aqui é a fita Denorex. Não sei na sua região qual foi o termo que foi dado, mas na nossa aqui era chamado de Denorex pelos próprios vendedores. Olha aqui. Você vai falar que essa fita é pirata? Não é. Tem alguma característica da alternativa? Não tem. Ela tem impressão normal. Tá vendo? Essa é a Denorex. Olha aí, ó. Qual é a diferença? Mourão? Quase nenhuma. Olha aqui. A diferença que a gente via é que a tinta aqui era mais clara. Sempre ela era mais clara. Aqui pegava-se o branco mesmo. Já na original não era tão branco. São fitas exatas. Eu só estou falando isso. Ah, mano, onde é que você arrumou isso? Eu tive contato com os vendedores. Eu estou falando daquilo que eu sei. Essa fita aqui, ela é Denorex. Essa aqui é a original. Mourão, tudo igual?
tudo igual. Olha a diferença. Às vezes, olha aqui, essa aqui é a minha original, 1582. Aqui está a Denorex, tudo igual. Às vezes vinha até esse selo da SICK, aqui foi distribuído pela SICK. Às vezes até o selo da SICK tinha aqui. Qual é a diferença? A diferença era no material fabricado pelo selo. Nós estamos falando dos anos 90, onde até a internet estava chegando no Brasil. Então fazer arte igual isso aqui era muito mais difícil. Hoje é fácil, mas era muito difícil. Então aqui você vê, olha a diferença de selo. Aqui está o selo original. Vou aproximar bem para você ver que a dificuldade deles copiarem o selo exatamente igual. Olha aí. Olha a diferença. Como ficou guardada, sempre ficava o estojo guardado internamente, então as características são preservadas. Está vendo que a de baixo ela aparecia tranquila a numeração, agora até depois de muitos anos do lançamento do filme, a original você consegue ler. A Denorex você não consegue ver. Tá vendo? Mas no resto, tudo igual. Mourão, qualidade. Quando você colocava a qualidade e você colocava os dois filmes para rodar lado a lado, aí você via um pouco a diferença. Ela tinha uma perca em torno de 10 a 20% de imagem. O áudio nem tanto, mas a imagem, você tinha uma perca em torno de 10 a 20% de qualidade de imagem. Então você imagina, numa época difícil, onde o formato VHS ele é praticamente ruim, baixa resolução, você ainda tinha uma perca na qualidade. Segundo, as distribuidoras danificavam o cabeçote, o vídeo e tal, tem todos aqueles avisos. Mas na verdade, não sei até onde realmente isso foi verdade, porque se fosse assim, nas alternativas tinha estourado todos os cabeçotes, se fosse assim, né? E na verdade, a legalidade que manda não é o material, mas e sim o imposto recolhido pelo governo. Então, não sei se realmente trazia dano ao aparelho, né? Mas como você está vendo aqui, zona mortal, o de baixo aqui, os dois são meus. Esse aqui, quem me passou também falou que tratava-se de uma fita Denorex. Entendeu, meu amigo? O que é Denorex? Por que eles faziam essa referência ao Denorex? Porque lá nos anos 90 ainda existia aquele shampoo na farmácia que você comprava, aquele anti-caspa chamado Denorex. Aí a propaganda parece, mas não é. Então, é isso aí. Era um Denorex. Parecia original, mas não era. Mas se você vê, tudo exatamente igual. Até a impressão gráfica em cima aqui, exatamente igual. Agora quando você vê embaixo, essa de baixo, que é a Denorex, você vê ó, a impressão da original, a impressão da Denorex. É um tipo de pirata? É um tipo de pirata. Mas ela ficou conhecida na nossa região como Denorex, meu amigo. Ok? Nós encerramos aqui então essa apresentação e uma breve explicação sobre fita original e fita Denorex. Colecionador novo, pessoal que é novo, que coleciona há pouco tempo, não tem condições de identificar uma fita nessas circunstâncias, exatamente em função desses detalhes, ok? Então a apresentação de hoje do Mourão, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, mas principalmente compartilha nas redes sociais, tá bom? E também se inscreva no canal, aperta o sino para receber as notificações. Um abraço a todos do Mourão.